sintetizado a partir dos raios ultravioleta, que decompõe na pele uma matéria-prima chamada 7-deidrocolesterol, que é produzida a partir do colesterol, transformando-se em colecalciferol. O colecalciferol é uma forma inativa de vitamina D. Eu preciso do fígado para transformar, através da hidroxilação, o colecalciferol em 25-hidroxivitamina D3. A 25-hidroxi é um pré-hormônio. E esse pré-hormônio pode ser obtido também a partir de alguns alimentos, aonde eu tenho, ao invés do colecalciferol, o ergocalciferol. Mas o problema é que os alimentos fornecem quantidades muito limitadas de ergocalciferol e eu não posso contar só com a alimentação para produzir 25-hidroxivitamina D. A 25-hidroxi vai precisar de uma outra hidroxilação que vai ocorrer nos rins para produzir a forma ativa do hormônio chamada 1,25-deidroxivitamina D3, também conhecida como calcitriol. Calcitriol, que é a forma ativa da vitamina D. Existem receptores para a vitamina D em todas as células do nosso corpo, sem nenhuma única exceção. E qual é o principal papel do hormônio D no nosso corpo? O problema, nós não estamos expostos ao sol diariamente para produzirmos quantidades necessárias de vitamina D. Para vocês terem uma noção, para que eu mantenha um aporte normal de vitamina D dentro do meu corpo, eu preciso me expor ao sol diariamente, entre 10 da manhã e 3 da tarde, com pelo menos 80% do meu corpo totalmente descoberto, na posição horizontal, deitado, portanto, por pelo menos 20 minutos, para que eu produza 10 a 20 mil unidades de vitamina D. O problema, ninguém hoje no planeta Terra faz mais isso. Nem nos países ensolarados, nos países tropicais, nós conseguimos manter pessoas se expondo todos os dias ao sol. Muito pelo contrário. O que é que foi recomendado que nós fizéssemos agora nessa pandemia? Fôssemos para casa nos trancar e fôssemos impedidos de sair para caminhar ao sol. E isso está agravando a deficiência de vitamina D. E dentre todas as funções do hormônio D, me permitam chamar assim, para que vocês já se ajustem, se adaptem a essa nova nomenclatura, não é vitamina D, é hormônio D. A principal ação do hormônio D no nosso organismo é ir lá no nosso DNA, promover a transcrição do DNA em RNA mensageiro, e a vitamina D é a reguladora, é a molécula reguladora da transcrição do DNA em RNA. Portanto, tem um papel vital na nossa biologia, na nossa fisiologia, na nossa integridade homeostática. De modo que insuficiência de vitamina D, causada por filtro solar, causada pelo envelhecimento, causada pelos meses aonde as pessoas que moram em latitudes mais elevadas ou mais baixas não são expostas à quantidade necessária de sol, falência nos rins, nos fígados, síndrome nefrótica, algumas doenças malabsortivas, uso de medicamentos anticonvulsivantes, glicocorticoides, todas essas são condições que provocam deprivação na produção de vitamina D. E as consequências da deficiência de hormônio D, senhores e senhoras, são catastróficas. A deficiência de vitamina D está ligada desde a esquizofrenia, a depressão, a infecções do trato respiratório, do trato urinário, a depressão do sistema imunológico, asma, doenças respiratórias, síndrome desmetabólica, diabetes, doenças autoimunes, artrite reumatoide, esclerose múltipla, dores musculares, osteoartrite, osteopenia, osteoporose, osteomalácia, raquitismo, câncer de mama, câncer de cólon, câncer de próstata, câncer de pâncreas. Para vocês terem uma ideia, a insuficiência de vitamina D é considerada hoje a causa mundial mais importante e desnecessária de mortes. Gravíssimo. E a insuficiência de vitamina D é muito diferente do que os laboratórios apontam.
Vocês depois, nós vamos entrar num outro momento onde vamos conhecer que o diagnóstico da insuficiência de vitamina D tem que levar em conta uma referência laboratorial muito maior do que a usual, que vai de 20 a 160 nanogramas de 25-hidroxivitamina D. Hoje, principalmente depois dessa pandemia, ficou muito claro que para o indivíduo manter o seu sistema imunológico ativo e prontamente capacitado para debelar o coronavírus, nós precisamos manter um nível circulante mínimo de 60 nanogramas por ml de vitamina D. Qualquer coisa abaixo disso aí aumenta a vulnerabilidade do indivíduo a uma manifestação mais grave da infecção por coronavírus. Doutor Ítalo, mostre as evidências. Pois não. Vitamina D e imunidade, mais de 1.100.000 trabalhos científicos. Vitamina D e prevenção de infecções virais, mais de 219.000 trabalhos científicos. Observe esse trabalho com 780 pacientes portadores de Covid positivos. Não é o paciente que eu estou com medo ou com receio que ele vai ter. Ele já está infectado. O que é que o estudo fez? Aqui, na linha horizontal, nós temos o nível de vitamina D e aqui, na linha vertical, a taxa de mortalidade. Observem que, nesse grupo de 780 pacientes, indivíduos, 100% dos indivíduos que foram a óbito, 100% estavam com nível de vitamina D abaixo de 19. E aqui do outro lado, ó, 0 morte. Não houve uma única morte entre esse grupo de 780 indivíduos infectados por coronavírus. Não houve nem um único óbito quando esse indivíduo consegue manter o nível de vitamina D pelo menos acima de 34 nanogramas por ml. Então, fica muito nítido aqui, por esses estudos, que a mortalidade passa a ser evitada quando o indivíduo se mantém com o nível de vitamina D de pelo menos 60 nanogramas para cima, demonstrando que o principal fator de prevenção contra manifestações graves do coronavírus e desfechos letais é manter elevado o seu nível de vitamina D. Importantíssimo isso aqui que eu estou falando para vocês. Observem que não é só isso. Os estudos que demonstram que a vitamina D pode prevenir doenças cardiovasculares, mais de 1.670.000 trabalhos científicos, que a vitamina D pode prevenir a hipertensão, mais de 1.380.000 trabalhos científicos, que a vitamina D pode prevenir o diabetes mellitus, mais de 763.000 trabalhos científicos, que a vitamina D pode ser um dos principais fatores de prevenção contra o câncer, mais de 1.660.000 trabalhos científicos, que a vitamina D pode ser o principal fator de prevenção da demência de Alzheimer, mais de 115.000 trabalhos científicos. E estudos com vitamina D até o final do ano passado, mais de 7.517.000 trabalhos científicos, demonstrando o papel vital do hormônio D para promoção de saúde e promoção de qualidade de vida. As suprarrenais produzem a córtex, um hormônio chamado dehidroepiandrosterona, também conhecido como DEA. O DEA é o principal hormônio esteroide produzido no corpo humano. Ele controla aproximadamente 150 funções de restauro e de reparo e começa a declinar, vejam, ó, a partir exatamente dessa faixa etária, 25 a 30 anos. Tanto nós homens quanto as mulheres iremos experimentar um declínio dramático e cumulativo que vai perdurar até o final das nossas vidas na produção de dehidroepiandrosterona. E o DEA modula o endotélio, reduz a inflamação, melhora a resistência, a sensibilidade à insulina, melhora o fluxo sanguíneo, melhora a imunidade celular, a composição corporal, melhora a massa muscular, diminui a massa de gordura, melhora o metabolismo ósseo, as funções sexuais, a força física, é neuroprotetor, melhora a cognição, melhora a memória e tem efeitos pleiotrópicos. E a queda de DEA é um evento que está relacionado a uma vasta gama de doenças e patologias evitáveis
e desnecessárias. O DEA tem múltiplos efeitos nas funções cerebrais, é um neuromodulador, potencia a memória, é um antidepressivo natural, é um ansiolítico natural e a queda de DEA está relacionada com a vasta gama de doenças neurodegenerativas. As concentrações de DEA estão excepcionalmente baixas em portadores de demência de Alzheimer, quando comparados a indivíduos do grupo controle que não são portadores dessa doença, e esse estudo demonstrou a importância mensurável diferença entre os níveis de DEA em portadores de demência de Alzheimer quando comparados a indivíduos do grupo controle. Estudos com DEA mostrando a importância para a nossa qualidade de vida. Até o final do ano passado, mais de 164 mil trabalhos científicos mostrando a importância dessa substância para o nosso bem-estar. Depois, as suprarrenais produzem de maneira cíclica e pulsátil pela manhã, quando eu acordo, no final da manhã, no final da tarde e logo à noite, quando eu começo a subir a produção de melatonina, picos de um hormônio importantíssimo chamado cortisol. O cortisol oscila em 4 principais picos durante o dia. Ao acordar, que é o pico principal, que é onde o indivíduo vai sair do repouso para iniciar o seu dia, é necessário uma intensa e aguda resposta de recrutamento de energia, por isso que o pico de cortisol maior é esse da manhã, quando você acorda. O almoço, final da tarde e no início da noite, quando eu começo a produzir melatonina. O problema é que o cortisol vai ser produzido todas as vezes em que o indivíduo está sob efeito de qualquer evento estressor. E, ao estar estressado, o indivíduo produz um pico de cortisol e depois, mais tarde, ele se estressa novamente, produz outro pico. Então, como o estresse tem uma característica cumulativa e aditiva, nós acabamos saindo dessa faixa de produção fisiológica de cortisol e a maioria de nós que vai viver no mundo estressor passa a produzir excesso de cortisol e o excesso de cortisol provoca fenômenos catabólicos, aumento da resistência à insulina, aumento dos níveis da glicemia, aumento dos processos neurodegenerativos, aumento da geração de resposta inflamatória, diminuição da capacidade de produzir e recrutar energia. E, principalmente, como nós não vamos conseguir nos manter produzindo excesso de cortisol indefinidamente, as suprarrenais começam a entrar em exaustão e o indivíduo passa a produzir deficiência de cortisol. E o hipocortisolismo é uma condição que está relacionada a uma crítica comprometimento da produção de energia, levando a um quadro que nós chamamos de desregulação do eixo hipotalâmico hipofisário adrenal, e é uma condição metabólica extremamente importante que não tem recebido a atenção adequada, e essa deficiência de cortisol está associada a uma vasta gama de comorbidades, doenças, desequilíbrios metabólicos e uma condição maladaptativa que vai gerar uma aceleração brutal dos processos catabólicos do envelhecimento. Muito importante nós conhecermos essa situação. E, principalmente, que a deficiência de cortisol impacta diretamente na atividade metabólica do T3, da triiodotireonina. Estudos mostrando a importância do cortisol para os processos metabólicos humanos, mais de 203 mil estudos até o final do ano passado. Depois, vem uma glândula de extrema importância chamada tireoide, que produz uma molécula de vital importância chamada T4, mas que, na realidade, não é um hormônio. Para que eu tenha as ações hormonais, ela vai precisar se transformar em um hormônio chamado triiodotireonina, ou T3. E o T3 é o principal hormônio que estimula a quebra de ATP dentro das nossas mitocôndrias. Então, o T3 é um hormônio fundamental para os processos de produção de energia, equilíbrio homeostático, beta-oxidação, fosforilação oxidativa, e ele é produzido a partir da remoção
de uma molécula de iodo dessa posição 5' da molécula de tirosina. A tirosina é um aminoácido não essencial que, quando começa a se combinar, uma tirosina com mais uma tirosina forma uma molécula capaz de receber átomos de iodo. Então, quando a molécula de tirosina recebe 4 átomos de iodo, eu tenho a formação de uma molécula chamada T4, ou tiroxina. Quando esse iodo da posição 5' é retirado, eu tenho a produção de um hormônio chamado triiodotironina, ou T3. Então, o que é o T3? É o T4 sem esse iodo aqui da posição 5'. Ok? O problema é que quando a pessoa entra em deficiência tiroidiana, ela vai repor não o T3, mas ela vai repor uma molécula chamada levotiroxina sódica sintética. Observem, essa aqui é a molécula de T4 natural. Mas o T4 natural é uma substância muito instável. E para ela manter a sua estabilidade, a indústria farmacêutica adiciona aqui, ó, um átomo de sódio. E a partir do momento em que eu tenho a adição de um átomo de sódio, eu não tenho mais T4. Eu tenho uma molécula semelhante ao T4, mas que, quando vai ser reposta, eutirox, puran T4, sintroide, levoide, eu não estou repondo T4. Eu estou repondo uma molécula sintética. E essa molécula sintética, ao tentar ser quebrada para se transformar em T3, eu gero uma anomalia. Ao invés das enzimas, as seleniodinases, quebrarem o iodo dessa posição aqui, elas vão tender a quebrar o iodo da posição 3'. Portanto, a maior parte das vezes em que o indivíduo está tentando tratar a tireoide, repondo T4 sódico sintético, quem vai tirar é o iodo 3', ao invés do iodo 5'. De modo que a maior parte dessa molécula vai se transformar, ao invés de T3 bioativo, ela vai se transformar em T3 reverso, que é uma molécula que não tem atividade metabólica. E isso produz um alto grau de ineficácia no tratamento. Então, o paciente costuma receber T4 sintético, o laboratório cai o TSH, mas o paciente não fica bem. E por que a gente acaba confundindo as coisas? Porque mesmo essa molécula sintética, ela consegue baixar o nível de T4, mas ela não consegue se transformar em T3 bioativo. Só aproximadamente 25% dessa molécula é que vai se transformar em T3 bioativo, mas 75% vai se transformar em T3 reverso. E é por isso que o tratamento para o hipotiroidismo com a levotiroxina sódica sintética não produz resultados terapêuticos adequados. Isso vem sendo mostrado na literatura há tempos. Ó. Insatisfação com a monoterapia com T4. Aqui um trabalho mostrando isso. Outro trabalho do Annals of Internal Medicine, devido à elevada frequência de sintomas com a terapia só com T4, a tendência é utilizar a terapia combinada T4 e T3. Outro do trabalho, European Journal of Thyroid, tratamento do hipotiroidismo combinado, porque a monoterapia não produz resultados satisfatórios. Apesar das diretrizes indicarem a monoterapia, a persistência de sintomas conduzem à terapia combinada com T4 e T3. Publicado no Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, que a terapia isolada não produz resultados satisfatórios e levam ao quê? A um alto índice de sintomas residuais. São os próprios jornais da especialidade que estão dizendo de maneira reiterada que a terapia combinada produz melhores efeitos do que a monoterapia. Endocrine Connections, outro trabalho, mais de 111 mil estudos até dezembro de 2020, mostrando a capital importância do T3 para a saúde humana. E como as deficiências desse hormônio podem estar relacionadas com a múltipla gama de problemas. Incapacidade de perder peso, facilidade de ganhar peso, depressão, incapacidade de concentração, perda de memória, alterações dos cabelos, queda de cabelo, má qualidade das unhas, ressecamento da pele, constipação, alterações menstruais, infertilidade, aumento da incidência
de patologias cancerígenas, uma vasta gama de patologias pode estar associada à deficiência de T3. Muito importante o T3 no contexto da saúde. E mais ainda importante, como é frequente a incapacidade de produzir T3 de maneira satisfatória. Amanhã a gente vai discutir um pouco mais sobre as consequências sistêmicas da insuficiência de T3 na saúde masculina e na saúde feminina. Menopausa, declínio gonadal feminino,